Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia fascinante e super atual sobre aquela luta universal que acontece dentro de todos nós, sabe? A batalha entre o nosso melhor e o nosso pior lado. E a nossa base para essa conversa é um texto místico do século XVIII, o Tânia. Para começar, já vamos direto ao ponto. E se alguém dissesse que é preciso se enxergar como uma pessoa má e ao mesmo tempo como uma pessoa justa? Pois é, a sabedoria judaica antiga parece nos apresentar exatamente esse enigma. Dois conselhos que são completamente opostos. Como é que a gente resolve isso? Seção 1, um comando contraditório. E isso aqui, gente, não é só um quebra-cabeça de teologia, não. É um dilema psicológico bem profundo. E olha aí o conflito, bem claro, preto no branco. De um lado, um texto diz: seja aos seus próprios olhos como uma pessoa perversa. Do outro, um alerta: não seja perverso aos seus próprios olhos. Parece que não faz sentido, né? Mas é exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar hoje. Seção 2. Conheça o Benoni, a pessoa intermediária. E é aqui que está a chave para resolver esse mistério. A gente precisa entender um arquétipo espiritual, o Benoni. A gente geralmente pensa no Benoni como alguém que está ali, no meio do caminho. Um placar de 50-50 entre o bem e o mal. Faz sentido, né? Mas o Tânia chega e vira essa ideia de cabeça para baixo. A definição dele é radical. O Benoni é alguém cujas ações externas são 100% boas, perfeitas. Mas por dentro? Por dentro o mundo é um constante campo de batalha. Então, o ponto principal é este: o Bengone não é definido por um equilíbrio de ações boas e más. Nada disso. Ele é definido por um estado de guerra interna, onde a alma divina sempre vence no campo de batalha externo. Os três, digamos, instrumentos da alma, pensamento, fala e ação, são usados só para a santidade. O mal a detenta, mas nunca consegue se manifestar. Seção 3. O Tribunal Interior. A grande diferença, então, não está no que a pessoa faz, mas sim se as inclinações internas governam a vida dela ou se elas apenas julgam. E essa citação do Talmud é brilhante. Ilustra a ideia perfeitamente. As inclinações do Benoni são como juízes, não governantes. O nosso mundo interior não é um reino com um rei absoluto, mas sim um tribunal com dois lados apresentando seus argumentos. E aqui está a distinção fundamental. No Benoni, a má inclinação nunca se torna a governante. Ela pode gritar, pode lutar, pode argumentar, mas ela nunca assume o controle. Se isso acontecesse, nem que fosse por um segundinho, a pessoa seria, naquele momento, considerada rachá, ou seja, perversa. Vamos ver como esse processo todo acontece na prática, passo a passo. Primeiro, a má inclinação apresenta um desejo. Esse desejo sobe para a mente para ser considerado. E aí, imediatamente, a alma divina, que é o segundo juiz, se opõe. Pronto, agora a gente tem um impasse. Os dois lados não chegam ao acordo. E aí, quem é que decide? Seção 4. O árbitro divino. A resposta é que o impasse não é quebrado só pela nossa força de vontade. É preciso um terceiro elemento, um árbitro. E aqui está a resposta. O Talmud afirma com todas as letras que sem a ajuda divina, a batalha estaria perdida. Essa ajuda de fora é o fator que decide, que inclina a balança para o lado do bem. Mas o que é essa ajuda exatamente? Não é uma força física, claro. O texto a descreve como uma iluminação espiritual, um brilho da luz divina que fortalece a alma boa e dá a ela a capacidade de dominar a tolice da má inclinação. E essa metáfora é simplesmente perfeita. Pensa bem, não importa o quão grande e escura seja uma sala, uma única chama, por menor que seja, consegue vencer a escuridão. É a mesma coisa aqui. Um pequeno brilho de luz espiritual já é o suficiente para superar a escuridão, por mais poderosa que pareça, da nossa inclinação para o mal. Seção 5. Resolvendo o paradoxo. Muito bem, agora que a gente tem todas as peças no tabuleiro, vamos voltar àquela contradição do começo e ver como tudo se encaixa de uma forma elegante. E aqui vem o momento da revelação. A solução para todo esse paradoxo está numa única letra hebraica, a letra Kaf. Em hebraico, o prefixo Kaf significa como ou semelhante a. Então, a sacada toda é essa. O comando não é para nos vermos como pessoas mais, mas sim como se fôssemos. Percebe a sutileza? É um chamado à humildade.
Significa reconhecer que o potencial para o mal que existe dentro de nós é real, é forte, tão forte quanto de qualquer um. A vitória nessa batalha interna, ela não está garantida não. Exige luta diária e a consciência de que a gente precisa de ajuda. No fundo, não é para se colocar para baixo, mas sim para ter um realismo, uma vigilância constante. Seção 6. Por que essa mentalidade importa? Tá, mas e daí? Por que essa estrutura psicológica, pensada lá no século XVIII, é tão relevante hoje? Qual é a aplicação prática disso tudo? O perigo de se achar um tzadik, que seria o oposto do perverso, uma pessoa perfeitamente justa, é o orgulho espiritual. É cair na armadilha de pensar, pronto, venci a guerra, e aí baixar a guarda e parar de lutar. Essa complacência, essa ideia de que o problema já foi resolvido, pode levar a uma queda feia. Já a mentalidade do Benoni, essa oferece um caminho muito mais seguro e sustentável. E é aqui que está o verdadeiro poder dessa perspectiva. Ela nos diz que essa luta interna é normal, faz parte do que é ser humano. Em vez de buscar uma perfeição que não existe, o objetivo se torna a maestria em lidar com o conflito. E isso é incrivelmente poderoso, porque transforma a luta, que poderia ser uma fonte de desespero, numa batalha diária que a gente pode sim vencer. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Talvez o verdadeiro crescimento não seja sobre alcançar um estado final de paz e perfeição, mas sim sobre dominar a arte de navegar no conflito interno dia após dia. Talvez o objetivo seja a maestria da batalha e não o fim da guerra.